universidades que ofertam engenharia civil dentro desse raio. Ok? Pode ser a Grande Florianópolis, pode ser o litoral de Santa Catarina, pode ser do litoral até o meio oeste, pode ser o estado todo de Santa Catarina, pode ser o litoral sul do Brasil, enfim, eu vou determinar dentro desse raio as universidades que eu tenha uma facilidade um pouco melhor e maior de mobilidade principalmente. Certo? A segunda opção, eu vou abrir o leque, eu vou trabalhar ela nacionalmente. Eu vou procurar minha vaga onde ela estiver. Esteja ela onde ela estiver. Mesmo que ela esteja na UFAC. O que é a UFAC? O UAC. Né? Mesmo que ela esteja no UAC. Então, por que eu faço isso? Porque a gente está falando, e isso é a grande limitação dos candidatos do SISU, a gente está falando de um concurso que te abre oportunidades em todo o país. Todo o país. Se tu não abrir o teu leque geográfico, tu restringe as tuas opções e aumenta a tua concorrência. Tu tem que considerar abrir o teu leque, tu tem que considerar e estudar numa outra cidade, num outro estado. Por quê? Porque são 120 e poucas mil vagas para 1.800.000 candidatos inscritos. Se tu conquista essa vaga, tu é um privilegiado, tu está numa universidade pública. Mas não vale a pena. Tipo, tu vai ter que sair de onde tu mora para ir para o outro lado do país e tu vai ter que se manter lá. O custo para se manter lá pode ser o preço de uma faculdade que faz aqui. Será? Nós vamos falar sobre isso. Depende do preço da faculdade, em geral. Nós vamos falar sobre isso. Se eu passar, por exemplo, passa para o UFAC lá, depois se eu quiser na metade do curso, eu posso trocar para uma universidade desse. Só se tiver vaga aqui e eles abrirem um processo de transferência. E dependendo do curso tem prova, né? Mas aí já pode deixar, tipo, quando abrir o cara já ficando perto? Não. Tu tem, assim, ó, tu tem que ficar... Vamos pensar o seguinte. Abriu uma vaga na quinta fase da engenharia civil aqui, na UFSC. Um aluno desistiu. Aí a UFSC publica um edital para preencher essa vaga. Tá? E aí ela determina nesse edital quais são os critérios para preencher essa vaga. Pode ser aluno de governo federal, pode ter uma prova. Externa é mais fácil que interna. Dessa forma. Mas precisa ter a vaga aberta para poder ocorrer isso. Se você tiver sempre o curso preenchido lá com todas as vagas, a galera indo, normalmente, né, em universidades públicas é bem difícil. Bom, galera, passei para a UFAC então. Como é que eu faço? Eu fui dar uma palestra lá no Colégio Militar no ano passado, e aí era no auditório também, tinha os alunos da galera do terceirão, e no fundo tinha um pessoal da polícia, os oficiais e tal. E aí eu falo dessa parte de morar em outro estado e falo sempre da UFAC, né? E aí teve um oficial que levantou a mão para falar. E aí eu achei estranho. Porque eu sempre uso exemplo e tal, assim, será que ele vai falar que eu estou sendo xenófobo, alguma coisa assim? Eu falo, crime e tal. E falando, como é que é aquele rapaz que se deu um sumiço lá no LAC, lá, o Jordano Bruno, lá no primo de Jordano Bruno. Teve aí 2 anos atrás, não sei se vocês se lembram. E aí a gente contava muito sobre isso, e aí esse cara pediu para falar, e quando ele pediu para falar, ele falou o seguinte: a minha filha está no FAC. Eu disse, porra, que massa, né? Legal, vou saber realmente como é que é agora para poder falar com propriedade, né? Então, por favor. Ele fez todo o processo por aqui. Eu sou entrada da medicina, ela fez um Enem que a nota dela propiciou uma aprovação para o FAC. Ela conseguiu a aprovação. Ela fez todo o processo de matrícula na universidade, de colocação dentro do alojamento da universidade, por aqui. Ela não foi para lá. Ela foi para lá efetivamente só para estudar. Só para estudar. E ela, se eu contar o ano passado, ela deve estar na 6ª fase agora. Feliz da vida. Só vem nas férias. E está lá estudando. Então a parada é a seguinte: todas as universidades federais, elas são obrigadas a manter programas de alojamento de
universidades ou outros estados que não têm condições de pagar o aluguel. Você consegue uma vaga dentro de um alojamento desse, ou você é alocado dentro de uma república. Ou você tem a opção de dividir a tua moradia com outras pessoas e formar a tua própria república. No redor da UFSC é o que mais tem. Né? Tem gente que tem república de kitnet e tem gente que tem república de mansão mais de 10 quartos. Você determina o tamanho do seu bolso. Ou no alojamento da universidade. Então, a moradia é algo bem factível, é algo tranquilo, não seria um empecilho. Tá, comida então. Comida é restaurante da universidade. Bandejão. Aqui o RU. Quanto é que é o almoço do RU? Eu não sei se é uns R$52. Subiu? R$2. Almoço e jantar. Se você provar por A mais B que não tem condições de pagar R$2 para um almoço e para um jantar, o RU é obrigado a te dar uma carteirinha e tu almoço e janta de graça. Lá na UFAC, praticamente 80% dos alunos vêm de outras cidades, outros estados. Então lá na UFAC é café da manhã, almoço e jantar não. Então, comida e teto, tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, né? Mas não é só isso. Porque tu tira xerox pra cacete, tu tem que pagar um banner da tua pesquisa lá para poder apresentar no congresso, tu tem que fazer inscrição de congresso, tu tem que botar um detergente lá no teu apartamento, tu tem que comprar uma blusa no inverno, tu tem que pagar a cerveja de esquenta de sexta-feira. Tudo isso tem que arrumar dinheiro na universidade. Porque é assim, quando a gente está na universidade, a gente não vive, a gente sobrevive. Esse é o ponto. E é a fase mais massa. Mais massa. Então a parada é a seguinte: como é que eu faço para arrumar dinheiro para essas coisas? Galera, eu passei na segunda opção para a FAC, mas era um curso que eu queria, certo? Curso dos meus sonhos. Então eu penso o seguinte: pô, eu passei por uma universidade pública, eu sou um privilegiado, eu estou no curso que eu quero. Lógico, vai ter disciplina que eu não vou gostar, vai ter um professor que eu não vou gostar. Isso acontece em todos os cursos, mas efetivamente eu estou lá porque eu quero um curso que eu quero. Então, de uma maneira geral, eu vou estar envolvido com aquilo. E aí eu falo para vocês um negócio. Assim como o ensinamento de vocês, a universidade, se você for entrar, você pode concluir o teu curso de duas maneiras. Ou com a barriga, ou com a cabeça. Duas maneiras. Ok? Como é o curso que tu quer, tu entrou numa universidade pública, está fazendo vaga da tua vaga, tu vai fazer com a cabeça. Quando tu entra e faz o teu curso com a cabeça, tu começa a observar que na periferia do teu curso tem diversas oportunidades para tu ganhar grana. Que oportunidades são essas? Muitas vezes é uma monitoria, muitas vezes é um estágio técnico, muitas vezes são aulas particulares, mas a grande menina dos olhos das universidades, e aí eu estou falando de universidades, tá? Institutos federais também. A grande menina dos olhos desses locais são os projetos de pesquisa. Então, quando tu tens acesso a um bom professor, né, alguém que pode te orientar, e aí eu vou falar que tu vai estar fazendo com a cabeça a universidade, quem faz com a cabeça faz isso, e principalmente estabelece uma rede de relacionamentos na universidade que vai garantir o futuro dele, você começa a ganhar para estudar. E isso é o teu caviar na universidade, porque tecnicamente tu mata dois coelhos numa paulada só, ecologicamente falando, obviamente, né? Você vai se manter na universidade com a grana e vai agregar um valor no teu currículo que vai te colocar num nível de empregabilidade muito, mas muito mais alto de quem faz a universidade só com a barriga. Porque se tu fizer a universidade só com a barriga, certamente tu vai ser mais um na fila dos desempregados, não sai com o nível de empregabilidade na universidade, muito possivelmente vai trabalhar fora da tua área de formação e vai ser um frustrado o resto da tua vida. Essa que é a realidade. Se tu faz com a cabeça, tu te envolve com projetos, te envolve com professores, faz pesquisa, faz inovação, escreve artigos, publica esses artigos, apresenta esses artigos, sabe? Você agrega valor no teu currículo.
teu nível de empregabilidade aumenta muito. Se tu for um cara esperto, tu vai ter 3 opções na tua formatura. Ou tu já sai empregado, ou tu sai empreendendo e montando teu próprio negócio, ou tu fica na universidade para dar continuidade através de projetos de pesquisa do teu mestrado e doutorado, ganhando por isso. Isso tu faz com a cabeça. E aí tu pode estar aqui, ou pode estar no ar. Certo? Isso depende de ti. Porque na USP tem gente fazendo universidade com a cabeça, mas tem muita gente fazendo universidade com a barriga. Na URGS tem muita gente fazendo com a cabeça, mas tem muito mais gente fazendo com a barriga. Na UFSC tem muita gente fazendo com a cabeça, mas tem muita gente fazendo com a barriga. Então não é o nome da universidade no teu diploma que vai determinar o teu sucesso, mas o quanto tu vai agregar de pesquisa no teu currículo. Sacou? A maior dificuldade, eu vou dizer para ti agora qual é. É convencer os teus pais que tu precisa estudar. Convencer os teus pais que tu precisa ir para o Acre. Talvez essa seja a maior dificuldade. Mas aí, né, eu vou ser bem mórbido para te dar um exemplo. Teus pais devem ter uns 45, 50 anos. Certo? Deve ser a faixa etária dos pais de vocês, né? De 40 a 50. De 35 a 50. De 35 a 50? Nossa, nessas horas eu vejo como eu estou ficando velho. Eu tenho uma filha se formando em arquitetura. Senhoras e senhores, os pais têm essa faixa etária, né? Dos 35 aos 50. Vocês têm os seus 16, 17, 18 anos. Vamos lá. Expectativa de vida. Naturalmente, quem tem mais? Vocês ou seus pais? Vocês, né? Vocês vão viver mais. Então, seus pais vão passar pela terceira idade. A terceira idade hoje é bem produtiva. Eles vão chegar na quarta idade. Na quarta idade, talvez, eles dependam um pouco de vocês. E para eles dependerem um pouco de vocês, eles têm que liberar vocês agora, para vocês garantirem o futuro de vocês. Então, o futuro deles depende do teu futuro. Essa é a realidade. Se tu não partir atrás dos teus sonhos e não for atrás deles, onde eles estejam, talvez o teu sonho seja fazer uma universidade fora do país, né? Na graduação ou na pós-graduação. Se eles não deixarem de correr atrás dos teus sonhos, o futuro deles está ameaçado. Porque é uma coisa certa: patrimônio não garante ninguém. Ninguém. Do jeito que nós vivemos um mundo globalizado, em que tu está aqui com o teu negocinho e vem uma empresa de fora e te engole feito um lobo, patrimônio não é garantia de nada. Então tu precisa correr atrás disso. Certo? Beleza? Temos aí 15 minutos, certo? Galera, para eu abrir esse leque geográfico, eu tenho que saber onde é que tem mais vagas ou onde tem menos vagas. Se a gente olhar esse mapa de vagas aqui do SISU, a gente vai observar que os estados mais claros são estados onde tem menos vagas e os estados mais escuros são estados onde tem mais vagas. Então, Santa Catarina aqui tem 7.700 vagas no SISU. Senhoras e senhores, só o Rio Grande do Sul tem 10 mil vagas a mais que Santa Catarina. Então, inevitavelmente, você vai ter que pensar na segunda opção nacional. Vai ter que abrir o teu leque geográfico. Minas Gerais é o estado com mais vagas. Tem 30 mil vagas. Mas por que diabos Minas Gerais tem mais vagas? Cara, só lá são 16 universidades federais. 16. Nós temos 2. Então, o que a gente observa? Que a concorrência no SISU não é pelo número de vagas. Ela tem outros fatores que acabam corroborando essa concorrência. Eu diria que tem 2 principais fatores. Vamos lá, eu quero entrar na UFSC pelo SISU, tá? Com a nota da Enem. Quais seriam os 2 cursos que vocês acham que seriam os mais concorridos para entrar na UFSC pelo SISU? Medicina? Direito. Ok. Quando a gente fala em medicina no SISU, senhoras e senhores, nós não estamos falando da UFSC. Nós estamos falando da USP. Nós estamos falando da Santa Casa, de Porto Alegre. Nós estamos falando da Federal de Minas. Nós estamos falando de uma grife de universidade. Quando nós falamos em direito no SISU, nós estamos falando da Federal do Rio, Federal do Paraná, a URGS. Nós não estamos falando de UFSC. Nós estamos falando de hoje de uma grife,
onde tem um conglomerado populacional maior, com uma universidade que tem uma grife. Então, os movimentos de inscrição do SISU, eles meio que acompanham as universidades de grife. Só que a galera se esquece que tem vaga no curso de medicina no país todo. Tem vaga no curso de direito no país todo. E o outro fator que determina a concorrência, na minha opinião, são os editais. Tu tem que estar muito ligado no edital. O edital pode determinar a tua aprovação ou não. Não é só isso aqui, ó. Escolheu a universidade, vai fazer a inscrição, lê o edital dessa universidade que faz a seleção pelo SISU. Por quê? Porque podem ter critérios que vão te favorecer ou vão te desfavorecer. Vocês sabem que para entrar na UFSC pelo SISU tem nota mínima por área, certo? Sabem disso, né? Já leram o edital da UFSC? Então, ali você tem que saber se isso te favorece ou não. Talvez você queira fazer uma inscrição em medicina e vá lá para a Federal de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. A Federal de Pelotas, para você fazer uma inscrição no curso da área da saúde pelo SISU, a tua prova de ciências da natureza do Enem vai ter um peso maior. Então tu pode ter tirado um notaço no Enem, mas foi mal em ciências da natureza. Lá não é o curso para tu escrever, se tu quer entrar para a área da saúde, porque lá tu vai ser desfavorecido. A Federal da Bahia dá pesos diferentes para todas as provas do Enem e para a redação. Tu tem que saber se isso é bom para ti ou não. Tem 16 universidades do Norte e Nordeste, que inclusive algumas estão se retirando do SISU esse ano, que utilizam um critério chamado bônus por CEP. Já ouviram falar nisso? Todos nós fazemos o Enem. Vocês moram aqui em Floripa e eu moro no Pará. Certo? E todos nós fizemos a inscrição para o UFPA, a Universidade Federal do Pará. A minha nota vai ter um peso maior. Eu vou ganhar um bônus na minha nota, porque eu sou de lá. É inconstitucional, tá, galera? Isso cai por liminar. Mas tu não vai fazer inscrição para ter que entrar numa liminar para ganhar uma vaga. Você vai contar muito com a sorte. Então tu já descarte isso. E vocês vão ver nas notas de corte que algumas notas de corte são mais altas em universidades do Norte e Nordeste, justamente por conta dessa bonificação que eles dão. E eles têm números mais altos. Então, algumas universidades dessas, como a Federal do Pará, está se retirando do SISU. Não vai ter mais seleção para o SISU lá. Galera, concorrência aqui pelo SISU, na UFSC, no ano passado, psicologia e jornalismo. Foram os mais concorridos no SISU. Porque é um concurso nacional. Se nós falássemos de vestibulares, os cursos mais concorridos seriam ali, medicina, direito, né? Biologia, engenharia, os cursos tradicionais, os que sempre estão ali na ponta. Bom, vamos lá. Os mais procurados, sempre os mesmos, ano após ano. Pergunta para vocês. Quero fazer a minha inscrição, quero passar, tá? Quero passar para uma universidade pública, para o curso de administração, ok? E vou fazer a minha inscrição pelo SISU. Quero passar para uma universidade pública, para o curso de administração, que é o mais procurado, e vou fazer a minha inscrição no SISU. Quanto é que vocês acham que eu tenho que tirar na Enem? 750. 750. Você falou na nota lá? 750? Conselho? 650? 850? Vamos ver qual foi essa nota? Vamos dar uma olhada aqui. Ah, peraí. O portão fecha às 13 horas, hein, galera? 13 horas. Pelo amor de Deus, verifique os seus documentos com antecedência. Tá? Se tu tens aquele RG com a tua foto com cara de joelho ainda, vai fazer um novo que dá tempo. RG tem validade. Vocês sabiam disso, né? 10 anos, a data de emissão. Então, verifique os seus documentos. Não esqueçam as canetas pretas. E verifiquem o local de prova antecipadamente. Não vão perder o horário. Por favor. Certo? Para eu ganhar uma vaga numa universidade pública para o curso de administração via SISU com a nota do Enem, eu tenho que tirar aí 573 pontos.
Tá bom para você? Foi no Federal de Mato Grosso. É, lá no Mato Grosso, no Instituto Federal. Pará que subiu a maior nota. Ó, ampla concorrência, tá? Então é onde vocês concorrem. Menor nota em Santa Catarina, menor nota no país, maior nota no país. Posso passar? Passando aí. Tem uma explicação, tá? Olha só. Lembra que eu falei para vocês que tem uma oferta de vaga que você pode utilizar a nota do Enem 2 vezes no ano? Então o que eu tenho aqui é a nota final de 2018, tá? Nota final. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente teve aí 2 processos de inscrição, para entrar em março e para entrar em agosto, ok? Então, por exemplo, abriram 35 vagas para entrar agora em março e depois abriram mais 35 para entrar em agosto. Abre as 35, pega os 35 primeiros aprovados, a primeira chamada, correto? Desses 35, não vieram 10, ou não apresentaram o documento correto, ou perderam o prazo. Dos 35, 10 não conseguiram fazer a matrícula. O que eles fazem? A segunda chamada, chamando os 10 para fechar os 35. Então eles fazem uma segunda chamada para essas vagas remanescentes, certo? E assim eles vão fazendo chamadas até fechar as 35 vagas do primeiro período. Ok? Tem curso que ainda está se chamando de vaga remanescente no SISU para o primeiro período, sabia? Agora, em maio. No segundo período, você tem lá também a primeira chamada, onde vai chamar as 35. Aí você pensa o seguinte: aqui a nota de corte é uma na primeira chamada, correto? Na medida que você tem as chamadas posteriores, a nota de corte vai caindo. Então, quando eles chamam esse 35 para o segundo período, na primeira chamada, já é uma nota de corte que é bem mais baixa que a nota de corte da primeira chamada no primeiro período. Até completar todas as chamadas do segundo período e ter a nota de corte final de 2018. Essa aqui é a nota de corte final de 2018. Por isso que a gente tem uma nota um pouco mais baixa. Mas eu vou dar uma nota para efeito de comparação para vocês. A nota de corte para a primeira chamada, para medicina, por exemplo, que é um curso de referência, agora, para entrar em março deste ano, foi de 768 pontos para a UFERJ. A UFERJ é uma universidade do interior da Bahia. Tá? E 768 pontos, vamos lá, né? 768 pontos não são nem todas as médias que você precisa acertar. Mas como assim? Se eu não acertar 75% da prova, eu não tenho 750 pontos? Não, 75% da prova vai alavancar a tua nota para perto de 900 pontos. A gente não tem registros de notas máximas nas provas. A gente tem registro de nota máxima na redação. Nota 1000, a galera que chegou. Mas a gente não tem um registro de uma nota máxima nas provas, porque a galera não alcança. É o que eu falei para vocês. Historicamente, com as questões fáceis e médias, tu consegue entrar na universidade. Então, se tu efetivamente acha a coerência que a proposta na prova, faz as questões, acerta essas questões dentro do que a prova te propõe, de coerência, tu não vai ter 750 pontos, tu vai ter perto de 900, tu vai alavancar a tua nota. Até aí, alavanca a tua nota pela tua coerência. Então, tu acertou a questão e está dentro da coerência proposta, alavanca, pontua mais. Então, até para a medicina, não necessariamente tu precisaria acertar todas as questões médias. Olha como é incrível o negócio. É só você se ligar. Ok? Beleza, galera? Aí agora as engenharias. Ó, engenharia mecânica, a nota mais baixa do país é no município de Xanxerê. Xanxerê. Quem sabe onde fica Xanxerê?
Xerê é tipo um Acre de Santa Catarina. Né? Todo mundo ouve falar, mas ninguém sabe onde fica. É verdade. Beleza, galera? Posso passar? Então a parada é a seguinte. Como eu prometi para vocês, a gente está finalizando nessa parte. Nós não vamos ter tempo para alcançar ProUni e FIES. Então, essa parte de ProUni, FIES e as bolsas da Unisul, eu vou falar com vocês lá na universidade. Que aí eu estou em casa e fico mais à vontade para falar sobre isso também. Certo? O que é importante destacar? Primeiro, estratégia de prova. Tá? Estratégia de prova. Pense muito a respeito disso. Ler, classificar as questões, ordem, isso é muito importante. Segundo, não acaba quando termina. Busquem os dados para que vocês façam boas inscrições e fiquem atentos aos 4 dias de inscrição. Ok? 4 dias de inscrição. Detalhe importantíssimo. Vocês sabem por que eu botei a primeira opção regional e a segunda opção nacional? Vocês podem ser aprovados nas 2 opções? Pode. Mas se você for aprovado nas 2 opções, obrigatoriamente você tem que escolher a primeira opção. Você já pensou se tu coloca a primeira opção FAC e a segunda opção UFSC e tu passa nas 2? Aí vai ser uma frustração, né? Então, se tu adotar essa tática, a primeira opção sempre regional, tá, galera? Sempre regional. Segunda opção nacional. Porque obrigatoriamente tu vai ter que optar pela primeira opção se tu passar nas 2. Beleza? Não, o concurso tem as... teria que ser um curso que não está escrito. Tu vai ter que optar, se tu for aprovado nas 2, tu vai ter que, não fez inscrição na primeira, tu vai ter que optar pela segunda. Não vai ter uma opção de segunda opção no primeiro curso, segunda inscrição. Não, assim, eu coloquei a primeira opção de um curso e a segunda opção do outro porque eu estava em dúvida. E aí depois eu passei para a primeira e para a segunda opção. Só que daí eu não quero mais a primeira, eu quero a segunda. Eu sou obrigada a ir na primeira opção. Tu vai ter os prazos de inscrição, não vai dar para fazer isso. Ou tu vai botar para um, ou vai botar para outro. Não vai ter como voltar depois. Eu não entendi o que tu falou de novo. Respondi algo que tu não sabia. Me pergunta de novo. Tá, então eu coloco a primeira opção de um curso e a segunda opção de outro curso. Provavelmente a segunda opção seria mais baixa, né? Não. A nota é a mesma. Tu faz 2 inscrições, certo? As 2 inscrições tu utiliza a tua mesma nota. Tu não tem 2 notas. Aí ela escreveu a medicina e enfermagem, né? E ela alcançou os pontos que passam em medicina e enfermagem. Ela tem que escolher a medicina ou ela pode ir. Ah, na mesma universidade, tu diz. Ah, pergunta era simples assim. Primeira opção sempre. Primeira opção. Tá? É sempre a primeira opção. Se for aprovado das 2, é sempre a primeira opção. Mesmo que seja na mesma universidade. Respondido? Desculpa, Eduardo. Galera, quem quiser trocar uma ideia, quem quiser cópia da apresentação, quem quiser conversar a respeito, quem quiser conversar a respeito de planos de estudos, que nós conversamos no ano passado, lembra? Como é que eu posso fazer um plano de estudos, traçar objetivamente o que eu tenho que fazer nesses 6 meses que restam para mim? Manda um WhatsApp para mim que eu mando para ti. Tá? Eu não sei de cabeça, mas eu preciso disso mando para ti. Depende do edital. Lembra que eu falei que o edital pode determinar a tua concorrência? O edital que determina. Né? Normalmente é a soma das 5 notas. As 4 provas mais redação, média simples. Mas o edital pode determinar algum critério específico. Isso. Tu pode utilizar a tua nota do Enem. Tu pode utilizar a tua nota do Enem em praticamente todas as universidades fora do país, em qualquer país. Tá? Europa, Ásia, Oceania, América do Norte. O que é diferente? A gente ouve muito em Portugal, né? Ah, você pode utilizar a tua nota do Enem em Portugal. Portugal é o seguinte, Portugal é uma substituição simples e direta, porque não tem outros processos atrelados à seleção. É como aqui. Aqui você faz o Enem e faz a inscrição. Lá, você faz um Enem e faz uma inscrição. É a mesma coisa, só que tu inverte. Tu usa a tua nota do Enem daqui e lá. E lá são universidades privadas.
tá? Privadas. Se você fosse utilizar a tua nota do Enem no Canadá, tu substitui pelo Enem canadense, mas para entrar numa universidade do Canadá não é só a prova. Tem entrevista, tem o TOEFL, tem análise de currículo, tem análise de histórico, tem um monte de outros processos que tu tem que passar. Mas tu pode substituir a nota da prova. Oi? Não, é totalmente possível. Tem um guri que eu esteve no ano passado, lá no Catarinense, ele vai fazer relações internacionais na Pensilvânia, ele passou por um processo seletivo e ele utilizou a nota da dele. Só que ele passou por todas as outras etapas. Certo, galera? Então, meus contatos, quem quiser entrar em contato para trocar uma ideia, estou aí à disposição. Se não, no dia 17 de junho, nos vemos novamente lá no Sul. Valeu? Obrigado. Boa noite para vocês.